Agora vamos falar de divisor de corrente. Então todo circuito paralelo é um circuito divisor de corrente, uma vez que a corrente total I subdivide-se entre os ramos da associação de forma inversamente proporcional aos valores da resistência de cada ramo. Então, o circuito paralelo composto por apenas dois resistores é particularmente o mais interessante para se aplicar a técnica do divisor de corrente. Então a dica que ele dá é o seguinte: para circuitos com um número maior de ramos, devemos reduzi-los a 2 e depois aplicar a técnica. Então ele é interessante para 2 ramos, para tiver mais de um ramo já é mais complicado, né? Então vamos usar sempre com 2 ramos. Se tiver 3, a gente simplifica e faz divisor de corrente para 2, né? Então, tomando como base esse esquema aqui, a gente vai ter que a resistência equivalente, porque os dois resistores estão em série, vai ser R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. E VAB vai ser a resistência equivalente vezes a corrente total, certo? Né? Então a gente tem aqui, ó, substituindo o R equivalente aqui, que vai ser VAB, vai ser R1 vezes R2 sobre R1 mais R2 vezes I, né? Temos também, pessoal, que no ramo individual aqui, VAB vai ser I1R1 e VAB vai ser I2R2. Então a gente pode igualar tudo isso, tá vendo? Então vamos igualar a equação 3 com a equação 4, VAB com VAB. Então, R1 e 1 vai ser R1 R2 sobre R1 mais R2. Tá vendo? Então, se eu quiser achar o I1 em função de I, é só eu fazer o seguinte, simplificando aqui, eu vou cancelar o R1 com o R1 aqui, I1 vai ser I vezes R2 sobre R1 mais R2. Então, no divisor de corrente, pessoal, ele usa a resistência à soma dos dois resistores, igual no divisor de tensão. A diferença é que no resistor de tensão você multiplicava o V pela a resistência da própria tensão, no caso o V1. Nesse caso aqui, que é o R1, nesse caso aqui a corrente é a soma embaixo, mas você vai multiplicar pela resistência oposta, da corrente oposta, que é no caso R2. Então o I1 vai ser IR2 sobre R1 mais R2. E o I2 vai ser IR1 sobre R1 mais R2. Então o denominador é o mesmo, o I é o mesmo, o que muda é I1 com R2 e 2 com R1. Se aqui for 3 e 4, por exemplo, R3 e R4, então vai ser I3 com R4 e 4 com R3. Então a lógica da equação agora vai ser dessa forma. Então vamos ver aqui um exemplo de divisor de corrente. Eu tenho aqui 100 mA, corrente total, e nós queremos encontrar aqui a corrente de 600 ohms, e a corrente, né, que passa no resistor de 1 kΩ. Então, para achar a corrente total, determina a corrente indicada aí no circuito ao lado. Então, I vai ser igual a 600 dividido por 600 mais 1000. Então, essa é a corrente I que vai estar passando aqui no valor ao lado. Ó. Então, vai dar 37,5 mA, né, que é essa corrente I aqui que eu quero. Tem o miliampere total eu tenho aqui, ele quer achar a corrente I. Então, utilize a técnica de divisor de corrente e determine I no circuito ao lado. Ora, pessoal, esse circuito aqui tem uma corrente total de 5 e eu quero agora encontrar, né, essa corrente no ramo de 8 ohms, mas para isso eu vou precisar simplificar o circuito. O circuito ele tem, ó, esse nó aqui é o mesmo nó que esse, então esse cara está em paralelo com esse. E esses dois resistores estão em série, e quando a gente fizer a série deles, 8 mais 10 dá 18, os três vão estar em paralelo, porque vão ter dois nós comuns aqui. Esse nó aqui, né, que é o mesmo, e esse nó aqui para todos os três. Então a gente tem que reduzir os circuitos até chegar a um paralelo onde o ramo é a própria resistência, onde desejamos achar a corrente e o outro é composto pela resistência equivalente aos demais resistores do circuito original. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que achar o equivalente desse com esse, depois pegar esse ramo que está em paralelo com esse também, não importa a ordem, se ele está do lado direito e esse está no lado esquerdo, você pode juntar a ordem dos dois depois. E aí faz o paralelo e você vai ter esse ramo de 8 em paralelo com a resistência equivalente total aqui que a gente está querendo fazer. Então vamos ver por circuito passo a passo. Ó, então ele escreveu de uma forma diferente, ó, esse está em paralelo com esse, que está em paralelo com esses dois. 8 mais 10 dá 18. Achamos esse resistor aqui. Então agora eu posso, por exemplo, pegar esse ramo aqui, jogar para o lado de cá e esse ramo jogar para o lado de cá, não tem problema. Ficaria 12, 18 e 8. Imagine aí comigo. Então aí eu posso fazer o paralelo entre esses dois, esse de 12 com 18. Então vai dar 12 vezes 18 dividido por 12 mais 18, que vai dar 7,2 ohms. Opa!
Agora eu tenho somente 2 resistores em paralelo. Agora eu posso aplicar a regra do divisor de corrente. Então o divisor de corrente vai ser 5 vezes a resistência oposta, que é o 7.2, dividido por 7.2 mais 8. Que vai dar aproximadamente 2,37 amperes.